Boa noite a todos, estão todos me ouvindo? Boa noite. Como vão todos? Enquanto eu escrevo, eu não consigo falar. Tenho esse problema aí. Gente, a gente vai falar hoje sobre TDAH e transtorno de aprendizagem, tá? Que existe essa comorbidade importante, tá? E que não é muito falada. Então vamos fazer esse favor a toda a comunidade. Ok? Hoje a nossa convidada é Luciana Brits, pedagoga e psicomotricista. Daqui a pouquinho ela está entrando aqui com a gente. Como vocês estão? Boa noite a todos. Como vai? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Ale Queiroz, Karine, Rosana. Isso aí, gente. Participar bastante aí. E aí, pessoal? Como é que tá essa quarentena aí? Isso. Gilmara falando que tá ansiosa. Bacana, gente. Vamos falar bastante coisa legal hoje, tá? Só aguardando um pouquinho. Olá, boa noite. Tudo bem, Cris? Clara? Como vai? Já entramos. Daqui a pouquinho. Boa noite. Andréia, como vai? Trabalhando bastante? Camilo Teles, como vai? Também estou trabalhando, gente, trabalhando bastante. E home office não é fácil, não. Na verdade, acho que é mais difícil, viu? E você trabalha mais. Eu tive essa impressão, tá bom? Só aguardando aqui um pouquinho, já a Luciana está aqui com a gente. Como vai, pessoal? Rebeca, esperei muito por essa live, então vai valer a pena, tenho certeza. Só um momentinho. Rodrigo Alvarenga, como vai? Kaline. Jordânia, existe outro medicamento além do metilfenidato? Existem vários, tá? Em outros países existem mais de uma dezena deles, tá? No Brasil nós temos homologado o fetilfenidato e a lisdexanfetamina, tá? Que é a Ritalina e o Venvance, ok? Hoje foi punk, lá em Macedo. Meu filho mega agitado, tem dias que ele tá pior. Gente do céu, tem dias que tô sem força, ele dorme. E ele dormiu e vim para a live. Maravilha, gente. Então vamos aproveitar aí. Daqui a pouquinho começa. Estamos quase lá. Aguardando aqui. Luciana. Minha filha tem autismo e TDAH, ela toma Ritalina e Risperidona, mas vejo que ela anda muito agitada. Isso me deixa triste por vê-la desse jeito. Bom, existe intervenção, existe como ela está passando esses dias em casa. Isso deve estar afetando ela, com certeza, o emocional dela. E também questão de ajuste, às vezes, do medicamento. Lembrando que a gente tem que dar aquele prazo, tá? De pelo menos um mês para a coisa assentar, para a dose assentar no nosso organismo,
tá certo? E você deve confiar na posição do seu médico, tá? Naquilo que ele está orientando para você. E na dúvida, gente, testa, tá? Ah, tá. Vamos ver aqui. Estamos online. Luciana, acho que está conectando agora. Boa noite, Sônia, sempre com a gente. Olá, Luciana. Tudo bem, Yuri? Tudo bem? Pessoal? Como vai? Boa noite a todos aí que estão entrando para prestigiar a gente, tá? Gente, a Luciana é a nossa grande convidada de hoje, tá? Ela é pedagoga, psicomotricista, ela é do Instituto Neurosaber. E, Luciana, antes de mais nada, eu gostaria que você então se apresentasse para o nosso público, para quem ainda não te conhece. Bom, meu nome é Luciana Fritz, sou professora, né? Sou pedagoga, depois fiz especialização na área de educação especial, na área de deficiência intelectual, e depois fiz também especialização em psicomotricidade, psicopedagogia, e atualmente estou fazendo mestrado no Mackenzie em distúrbios do desenvolvimento, né? Estou trabalhando aí com habilidades de alfabetização, de consciência fonológica, enfim. Então, excelente. É isso daí. Então vai ser excelente para a gente poder tirar essas dúvidas aqui que acabam chegando aqui todos os dias na nossa caixa de entrada, seja aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. E a gente vai falar hoje, o foco é TDAH e transtornos de aprendizagem. Como nós sabemos, o TDAH raramente aparece sozinho. Geralmente tem uma comorbidade e pode ter o quê? Os transtornos de aprendizagem. Então, vamos primeiramente assim desmistificar, né? A gente sabe que o transtorno de aprendizagem tem uma gama de transtornos e o TDAH não estaria nele, seria o transtorno de neurodesenvolvimento, né? O que seriam, então, os transtornos de aprendizagem, para que as mães possam entender melhor sobre isso? Eles têm cura? Como é que é isso? É muito legal essa fala, né? Porque falar em transtorno de aprendizagem num país que tem os piores índices de alfabetização do mundo, a gente não sabe o que se é transtorno ou se é uma dificuldade. Então, primeiro vamos diferenciar aí o que é uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem, né? A gente fala que transtorno de aprendizagem ele faz parte aí dos transtornos de neurodesenvolvimento, assim como o TDAH. E são transtornos que se caracterizam por um aparecimento de sinais precoces durante o desenvolvimento, e eles têm um foco. Eu gosto muito de simplificar essa conceitualização, que fala assim que eles têm um foco especificamente em habilidades acadêmicas. Então, quando a gente fala em leitura, escrita e cálculo, né? São transtornos em que existem algumas disfunções cognitivas, corticais, nas áreas em que são acionados os mecanismos de leitura, de escrita e de cálculo, tá? Então, é isso que a gente poderia caracterizar como os transtornos de aprendizagem, que ocorrem aí em torno de 5 a 6% da população. Então, 90%... Com ou sem TDAH, né? Sim, aí tem as comorbidades. Mas, assim, o que mostra pra gente que os outros 94%, 95% são dificuldades de aprendizagem e não transtornos de aprendizagem. Legal. Então, realmente existe essa diferença. É importante, inclusive, fazer uma boa percepção em sala de aula, os pais também, para poder fazer um diagnóstico correto, para saber diferenciar o que é uma dificuldade que você consegue superar um pouco mais facilmente, ou realmente é um transtorno que você tem que fazer uma intervenção mais adequada, né? E no caso, quando tem essa dificuldade aparece, né? Que idade que aparece? Qual seria o primeiro profissional? No caso, os mais comuns seriam a dislexia. Parece que, se eu não me engano, a dislexia, a descalculia é um tipo de dislexia também, né? Como é que é feito essa primeira abordagem com o transtorno de aprendizagem? Eu sempre falo que o transtorno de aprendizagem ele é igual a um sintoma, né? A febre, ela é a causa ou ela é um sintoma? Febre é um sintoma, né? Você pode ter febre porque você está nervoso, por questões emocionais, você pode ter febre porque tem uma virose. Eu sempre brinco, né? Que médico, quando não sabe o que tem, fala que é virose. Tudo é virose, né? Tem que ficar muito bravo. Pode ser até uma meningite, pode ser uma infecção, pode ser o coronavírus. Então, assim, febre é um sintoma que pode ter várias causas.
A dificuldade de aprendizagem, ela é um sintoma. Quando eu vejo esse sintoma, eu tenho que olhar para as causas pedagógicas, para as questões sociais, para as questões ambientais, para as questões sensoriais. O que é isso? Ele enxerga bem, ele escuta bem. Bom, eu vi tudo isso. Eu vi que ele não tem, as questões sociais não estão impactando na aprendizagem, as questões emocionais, ele enxerga, ouve bem, ele tem inteligência normal, né? Ele não tem um déficit de inteligência, não tem uma deficiência intelectual. Então aí eu tenho que pensar nos transtornos de aprendizagem. E aí nós temos aí, DSM ele não conceitua os outros, né? Ele fala um pouquinho só da dislexia, mas a gente poderia estar conceitualizando aí, né? A dislexia, a disgrafia, a desortografia e a descalculia, né? Que são os transtornos de leitura, escrita e cálculo. Como como os transtornos de aprendizagem, eles são bem assim complicados no sentido do diagnóstico, porque a aprendizagem, eu preciso estar fazendo uma avaliação, por exemplo, das questões fonoaudiológicas, né, das questões de linguagem, então o fonoaudiólogo tem que ser acionado. Preciso estar fazendo uma avaliação da parte escolar, aí o psicopedagogo. Preciso saber, por exemplo, das questões cognitivas com os testes, aí o psicólogo. E eu preciso do médico, porque eu posso ter causas aí médicas também associadas, né? Então, eu preciso desse diagnóstico multidisciplinar. E como você falou, tem sinais? Sim, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, a gente apresenta aí esses sinais no decorrer do desenvolvimento das crianças. Como, por exemplo, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, criança que atrasa para falar, a fala, ela é um sinal muito importante, muito importante, né? Inclusive, a fala errada até depois dos 5 anos, então isso é uma coisa que é bem importante. A gente também tem que ver aí como sinal precoce, né? Problemas de coordenação motora. É uma criança que você tem que falar várias vezes, porque essas crianças com transtorno de aprendizagem, elas também têm um rebaixamento atencional importante, tem problemas para entender o que é falado. Então, assim, é bem importante a gente ver esses sinais, sim. Às vezes Dificuldade esses de narrar, sinais... vocabulário restrito, pode falar. Isso. Às vezes esses sinais podem ser vistos até antes da alfabetização. A gente fala a questão da motricidade fina, né? Ou seja, até a forma como a criança pega o lápis para escrever, ela faz aqueles primeiros desenhos. Isso aí já pode ficar atento, o pai, a mãe, os professores, né? Com certeza. Então, se essa criança não gosta de letrinha... Gente, criança com 5 anos, eles amam historinha. Você vai falar uma historinha, agora aquela criança, você dá livro, você dá algumas coisas, e aquela criança não se motiva, aquela criança não se motiva, aquela criança não se motiva. Então, eu acho, assim, uma coisa muito complicada, sabe? A gente falar que não tem sinal, que tem que esperar a criança ter 8, 9 anos para a gente, óbvio que o diagnóstico a gente tem que dar depois dos 8, 9 anos, que foi a fase de alfabetização da criança e tal. Mas isso não quer dizer que eu não posso suspeitar e começar um trabalho de intervenção precoce, né? Que ajuda muito no desenvolvimento dessas crianças. Então, lá na educação infantil, eu percebi alguma coisa, eu vi alguma coisa diferente, tem que correr para fazer a intervenção. Mais do que do diagnóstico, a gente tem que intervir precocemente nos atrasos, ok? Sim. E no caso, por exemplo, suspeitando de a gente sabe que tem os vários transtornos, mas, por exemplo, uma dislexia ou uma descalculia. Então, como seria esse tratamento, né? Qual o especialista intervir? Você já falou que pode ser o neurologista pode estar envolvido, ou o fono, ou o psicopedagogo, o psicomotricista, se for o caso. E esse tratamento, ele é feito como? Ele tem uma duração? Como é que a gente sente a evolução dele? Como é que os pais podem se orientar? É muito importante essa pergunta. Eu sempre falo assim que terapia tem que ter começo, meio e fim, né? Porque tem Legal. gente que fica anos pagando professor, pagando psicopedagogo, pagando fonoaudiólogo. Eu acho que a primeira coisa é que quando você está numa avaliação multidisciplinar e você vai fazer a discussão de caso, eu sempre fui muito íntegra nesse sentido. Se a criança vinha para mim e ela estava lá com 6 anos, com muitas dificuldades, mas essa criança falava errado, por exemplo, eu não tinha a menor dúvida. A prioridade do trabalho dela é fonoaudióloga, não sou eu, né? Então, isso é de fundamental importância. Por exemplo, aquela criança, ela tinha um problema comportamental absurdo. Então, eu não vou trabalhar a questão comportamental, quem tem que trabalhar é o psicólogo. O psicólogo tem que fazer treino, tem que trabalhar essas habilidades
para ele parar, para ele sentar, para ele ver isso, para ele, enquanto psicopedagoga, trabalhar, né? Ao passo que também, se de repente a criança não tinha nenhuma dessas dificuldades, de repente ela tem um atraso muito grande na alfabetização, óbvio, daí o psicopedagogo orientando a família. Eu acho que primeira coisa é isso, porque o pai não dá conta de pagar tudo e a gente tem que priorizar as atividades ao invés de fazer tudo picadinho, né? A gente esquarteja aí o tratamento da criança e você não tem efetividade, né? Então, a primeira coisa que é bem importante nesse caso é ver a prioridade de intervenção nessa criança, nesse caso. Primeira coisa. Pode falar. E o que eu acho interessante é o seguinte, eu já vi casos assim de mães que me procuram e falam assim, não, então, meu filho está no 3º ano, no 4º ano, mas ainda não lê, não escreve. E aí, achando que aquilo assim tá de boa, assim, eu falei, olha, eu acho que realmente a prioridade é você tentar ver isso daí. Qual profissional que você já está? Qual tratamento você já procurou? Né? Até porque a gente sabe que quanto mais avança a criança, que ela tem uma dificuldade ali de escrever, trocar as letras e tudo, não está alfabetizada perfeitamente, pior vai ficando, ela vai ficando marginalizada. Né? Então, essa questão da prioridade é importante os pais ficarem atentos, os professores também, não é isso? Isso me dá até uma vontade de beber uma aguinha, tomar até uma... Eu já estou acabando meu copo. Isso é um crime, verdade. porque a gente sabe que tem inúmeros estudos neurocientíficos que comprovam que a alfabetização ela tem que acontecer dos 6 aos 7 anos, até o final dos 7 anos. Por quê? Porque nós no cérebro temos janelas de oportunidades, nós temos que aproveitar essas janelas. Se a gente demora para alfabetizar essa criança, primeiro que o cortical dela não vai estar tão aberto para esse tipo de aprendizagem. E segunda coisa é que vai ficando cada vez mais difícil. E a aprendizagem da escola é uma aprendizagem que você tem que saber muito bem o básico lá, com o 1º, 2º ano, porque depois ela é cumulativa. Então, eu tenho que aprender o que vai em um, que vai em outro, e assim sucessivamente. Porque senão, como é que vai? Aí vai virar a tal da bola de neve, né? Aí você não sabe o que você faz primeiro com a criança, e você tem que dar conta de conteúdo, aí eu tenho que começar a ler as coisas para a criança. E isso é uma coisa muito séria. Então, uma criança de 6, 7 anos, ela tem que estar alfabetizada, gente. Né? Até os 8 anos no máximo. Pra vocês terem uma ideia, em países de primeiro mundo, crianças com 6 até o final, as crianças no 1º ano já têm que estar lendo 40 palavras por minuto. E isso não é ser tradicional, isso não é encher a criança de alfabetização, de forçar a criança, não. Dá para fazer de uma forma segura, científica, né? Com critério, que a gente não pode admitir que essas crianças cheguem depois dos 8 anos sem se alfabetizar. Isso é um crime, principalmente para criança que tem TDAH. Olha só, gente, então com certeza muitos pais aqui que estavam aguardando aqui essa live, tem crianças com alguma dificuldade nesse nível, tá? Fiquem de olho nisso, tá? A prioridade é você iniciar um tratamento para melhorar a questão da alfabetização, tirar as dificuldades ali dela, né? O acompanhamento com o profissional. E claro, ficar de olho também, se você está 1, 2 anos no mesmo profissional e não tem quase nada de rendimento, de evolução na sua criança, talvez alguma coisa esteja errada aí. Então não fique preso a uma situação, procure outros profissionais, certo? E outra coisa, enquanto profissional, as crianças elas têm atividade para fazer em casa. Porque você não consegue fazer neuroplasticidade no cérebro de criança, não é de criança não, de qualquer um, uma vez por semana, 40 minutos em terapia. Isso não existe, nem 2, nem 3. A gente precisa de pelo menos 20, 30 minutos todos os dias de estimulação para a gente poder adquirir processos de leitura e de escrita, por exemplo. Então, não adianta você levar o seu filho lá na psicopedagoga, lá na terapeuta e falar, então, uma vez por semana ele vai aprender. A gente não faz milagre. Isso aí não existe, tá? Então, a gente precisa tá fazendo essa otimização aí diária. E não precisa ser a tarefa. Eu sempre faço assim, né? Eu faço uma pasta. E aí eu pego os personagens que a criança gosta, eu trabalho as habilidades pré-acadêmicas. Porque não é a letra que alfabetiza, né? Você tem que trabalhar as habilidades anteriores. E aí você vai dar para trabalhar quebra-cabeça, dá para trabalhar figuras de 7 erros, percepção auditiva, um monte de coisa que é importante. Então, é bem significativo a gente ver isso.
Isso, então tem a questão das conexões cerebrais, do próprio aprendizado, é repetição, é trazer para casa parte do tratamento que está fazendo com a fono ou com a pedagoga. Então, gente, fiquem de olho. Se o tratamento não está assim do jeito que a gente está falando, não fique esperando mais um ano, não. Troca de tratamento, busca ajuda, procura a Neurosaber, aí as dicas que a Neurosaber sempre dá sobre esse assunto, tá? E vamos trabalhar essa criança para ela conseguir evoluir. E tem outra coisa também que é importante, gente, que eu sempre falo aqui em matéria de TDAH, que é a questão da autoestima. Tá? Uma criança de 7 anos, 8, 9, que tem criança que vai demorando para conseguir evoluir, são crianças que são sensíveis à sua autoestima e como o mundo se percebe. Ela é a única que não está lendo, ela é a única que tem dificuldade, que troca, que fala errado, ela vai se retraindo. Então, se você não está fazendo o tratamento adequado, aquilo ali vai criando uma bola de neve em todos os sentidos, principalmente na autoestima dessa criança. Então, é importante a gente intervir o quanto antes, certo? Com certeza. No caso do meu filho, por exemplo, ele trocava, né? Ele falava golira, golira. E aí a gente levava para a fono, ele fez intervenção e ele se alfabetizou assim, depois dos 7 anos. Mas assim, ó, pensa que eu fazia atividade com ele todo dia, fono, psicopedagoga, joguinho e, sabe, todas essas coisas para a gente poder estar alfabetizando meu filho que tem TDAH. Então, assim, desde muito pequenininho a gente sempre estimulou. Então, isso tem que ser uma coisa constante mesmo. E no começo da vida pode até ser normal trocar as letras naturalmente, mas chegando a uma certa idade, você percebe, os coleguinhas continuam trocando as letras, o que pode ser bonitinho para a mãe, para a avó, ai que linda, aperta a bochecha. Não é bem assim, gente, pode ter um transtorno escondido ali e é importante vocês intervirem, né? E no caso, quais seriam algumas, digamos, as principais adaptações, que eu falando agora das pedagogas que estão seguindo a gente, adaptações que a escola pode fazer para auxiliar essas crianças, quando, claro, a gente espera que o laudo tenha ali os procedimentos, né, mas digamos que nem todo mundo consiga um laudo tão completo. As professoras que queiram vestir a camisa e resolver e melhorar a vida dessas crianças, quais algumas adaptações que elas podem realizar? Então, primeiro, as crianças com transtorno de aprendizagem, a gente está falando de criança que não gosta de fazer o que a escola... Não é só não gosta de fazer, eles não conseguem fazer o que é o cerne da escola, que é ler, escrever e fazer cálculo. A gente vai na escola, né? Ah, mas em história? Em história tem que aprender a ler e escrever. Então, tudo depende disso. Então, quando eu tenho essas habilidades alteradas, vai respingar em tudo, do primeiro até o terceiro colegial. Então, a primeira coisa que as professoras têm que fazer, tem que ter esse tipo de informação. Tem que ver que... o problema muito grande que tem, Yuri, é que essas crianças que têm transtorno de aprendizagem, elas às vezes têm algumas que são muito inteligentes. E aí os professores falam assim, isso aí não tem problema, né? Isso é preguiça. Porque, isso é preguiça. Ela é ótima, ela é um monte de... Eu tinha um menino disléxico, tinha um QI de 140. E, Nossa assim, Senhora. O menino era e ele se achava burro. E quando eu falei, mostrei, porque ele tinha 17 anos nessa época, 16. Nessa época, eu expliquei tudo. O menino, assim, 10 anos, a mãe desesperada, né? E aí mostrei para ele. Ele falou, nossa, eu sou inteligente. Ele chorou, a mãe chorou, todos choraram. Porque ele era tido o burro e ele era muito inteligente. E assim, acho que a primeira coisa é essa conscientização da família e dos profissionais, e os professores. Os professores precisam saber o que é transtorno de aprendizagem, precisa saber que tem áreas que eles vão muito bem, mas que às vezes em leitura escrita ele vai precisar de alguém para estar lendo a prova para ele. Eu sempre falo que as adaptações, elas são assim, a gente não tem que fazer pegadinha, tipo, vamos ver, preste atenção, marque a errada, marque a certa. Cara, até para TDAH, isso é um pecado. Isso é terrível, um pecado. E o menino estudou e vai mal. Não pode fazer por causa isso. De besteira, gente. Por quê? Porque eu estou avaliando, Empatia. não é atenção, eu tenho que avaliar o conteúdo. Né? Eu tenho que saber, você sabe quais lá, qual é o rio mais importante do Amazonas, se for geografia. Né? Então, ele desenhar o rio, ele fazer uma pesquisa com o rio, ele fazer alguma coisa. Não é a quantidade. Eu prefiro que ele não precisa saber todos os afluentes do Amazonas. Quais são os mais importantes? Qual daquele conteúdo é o mais importante, vai fazer diferença na vida daquela criança dentro do conteúdo escolar? Eu acho que é esta a prioridade e esse tipo de adaptação. E, em paralelo, tentar ensinar e melhorar o processo de alfabetização e de leitura dessa criança, porque tem luz no fim do túnel, tem resultado. Não é porque a criança nunca aprendeu a ler que ela nunca vai aprender a ler na vida, gente.
Sim, com certeza. E até para fazer associações também, porque eu acredito que até a questão da plasticidade cerebral e tudo, do cérebro TDAH e com os outros transtornos de aprendizagem, no caso, é a questão de você fazer associações, você melhora a memorização da criança. Então, ao invés de decorar todos os afluentes, você pega assim, ok, esse rio aqui que é o principal. Qual é o desenvolvimento que ele traz? Ele ajuda qual população? Né? O que navega por ele? Então a criança, ele é um rio grande, é fundo, então muita carga, enfim. Você faz associações ali, você melhora e você faz com que a criança absorva o conhecimento mais importante. Isso facilita, inclusive, o trabalho dos pais em casa, né? Você acredita, então, Luciana, que também existem intervenções na hora de estudar, os pais que estudam com seus filhos, muitos agora, nessa época da quarentena, né? De repente, uma questão de leitura, então. Tem muito pai que fala assim, eu leio tudo para o meu filho. Mesmo que o filho tenha uma dislexia, você acha que isso é importante ou tem que dividir? Como é que você acha que esse momento de leitura, falando de leitura um pouco agora, como é que acha que pode... Dislexia não é doente, tá? Eu acho que isso é muito importante. Dislexia não é doença, não é muleta, assim como TDAH, e nenhum tipo de transtorno ou dificuldade é isso, né? Você pode sim fazer leitura compartilhada, mas é sempre muito bom você estimular a autonomia do seu filho, você estimular com que ele faça a leitura sozinho e que ele veja prazer em ler. A leitura ela não deve ser um castigo. A leitura deve ser um meio de descoberta, deve ser um meio de resolução de problemas, deve ser um meio em que a criança vai aprender, em que o adolescente vai aprender mais coisas. Então, e isso só se dá por modelo, não é o pai só lendo. Óbvio que o pai pode estar lendo alguma coisa, mas eu acho que tentar estimular essa criança, esse adolescente, a fazer essa leitura também. Eu acho que isso é muito importante. Isso, legal, legal. E, Luciana, para finalizar aqui a nossa live, muito interessante, muita informação. Na sua opinião, falando de transtorno de aprendizagem, tudo que você já viu, já estudou, já viu em consultório, inclusive, o que você acha mais importante? Se pudesse dar um recado, assim, daquilo que o seu coração mais aperta com relação ao transtorno de aprendizagem, assim, um recado geral para todo mundo que lida com isso em todos os dias. Eu acho que, principalmente, a questão da conscientização das pessoas. E o que me preocupa muito é as pessoas acharem que tudo é transtorno de aprendizagem, né? E simplesmente largarem isso ou como uma culpa do professor, ou como uma culpa da família, ou como uma culpa do profissional. Como se tivesse uma pessoa só responsável pelo desenvolvimento dessa criança. Eu acho que isso me preocupa muito, porque a gente vê muitos pais delargando para o profissional, delargando para a escola. Assim como a gente também vê muitas escolas delargando para o pai ou para o profissional. Eu acho que a gente está falando de vidas, nós estamos falando delargando, hein, gente? Delargando, Delargando né? E eu acho que a gente está falando de vidas de pessoas. A gente sabe que, por exemplo, essas crianças, elas têm 3 vezes mais risco de entrar, por exemplo, em contato com drogas, em contato com más companhias, em contato aí com questões muito complicadas, né? E para a marginalidade. Aqui nós estamos falando, às vezes, de um Instagram, né? A gente está falando de um nível, às vezes, social que nos possibilita. Mas isso não é a realidade da população brasileira. A realidade que a gente vê da população brasileira é de uma baixa escolarização e que essas crianças que não são acolhidas na sua dificuldade ou no seu transtorno de aprendizagem, elas acabam sendo aí a porta de entrada para aviõezinhos nos morros, né? Para questões aí muito maiores do que simplesmente meu filho não sabe ler e escrever. Então, se a gente não abre os olhos para isso de uma forma social e consciente, com responsabilidade, que todos nós temos esta responsabilidade, eu acho que isso é de uma gravidade absurda. Eu estou fazendo uma revisão sistemática agora de literatura na dificuldade de alfabetização, do analfabetismo em adultos. Fala, mas Luciana, por que você está falando sobre adultos? Você trabalha com criança. É porque a gente tem que saber o que esses adultos, o que vai acontecer com eles lá na frente. Pasmem, o nível cognitivo de um adulto analfabeto ou mal alfabetizado, ele beira, muitas vezes, algumas habilidades cognitivas, elas beiram a deficiência intelectual. Não é que eles têm deficiência intelectual, mas eles funcionam em algumas áreas, principalmente nas funções executivas. O que é funções executivas? Sabe aquele cara
que ele para, ele pensa, ele reflete, ele consegue modular a situação. Aquele cara que quando vai receber uma cesta básica não vai trocar pelo voto, quando receber uma dentadura não vai trocar pelo voto, né? Perfeito. Então, se a gente não melhorar essa qualidade de aprendizagem e de educação das nossas crianças, a gente não vai ter um futuro com pessoas que saibam votar, com pessoas que saibam dialogar, com pessoas que saibam ver lá que o candidato XYZ, mas espera aí, eu não estou entendendo como que conseguiu esse dinheiro, como que ele, né? Então, a gente não vai conseguir isso se a gente não partir dessa questão da educação. E isso para todas as crianças, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito maior do que o meu filho está com dificuldade e não sabe ler. A gente não sabe o problema social, o custo social que a falta da alfabetização adequada no nosso país traz. E eu só vou terminar com um dado assim muito, muito importante, só para vocês saberem. Nós só vamos ter os índices de alfabetização de países de primeiro mundo daqui a 260 anos. Meu Deus. Então, nem você, nem eu, nem meus filhos, talvez ninguém meus que tá aqui. tataranetos, eles vão estar... E onde você tirou isso, Luciana? Do Banco Mundial. O Banco Mundial ele fez um estudo dos níveis de alfabetização de vários lugares do mundo e tal. E pois é, então, assim, se a gente não parar e não olhar... E por que a gente chegou na coisa da alfabetização para chegar no transtorno? Porque o transtorno de aprendizagem, a gente também tem essa forma de alfabetização que a gente tem que trabalhar. E muitas vezes esses transtornos, eles são dificuldades. E muitas vezes o TDAH tem essa dificuldade para alfabetizar. E muitas vezes o TDAH tem como comorbidade transtorno de aprendizagem. Então, é por isso que a gente tem que saber e falar e mostrar para as pessoas a importância que esse processo tem dentro de qualquer tipo, ou de transtorno, seja ele TDAH, ou transtorno de aprendizagem, ou uma simples dificuldade de aprendizagem. O preço, o custo Brasil disso para a gente é muito alto. Sim, com certeza. Olha só, gente, então como é que está essa reflexão aí? Entenda que no início dessa grande reflexão que ela fez, ela falou a respeito dos aviãozinhos do tráfico. E, geralmente, os aviãozinhos do tráfico são aqueles meninos que leva e traz, entrega, avisa que a polícia chegou. São meninos que vêm da evasão escolar. São meninos que a família já abandonou. E esse aí não vai ser nada. Tirou da escola, repetiu 2, 3 vezes, saiu. Ou seja, são meninos que às vezes têm uma dislexia ou um TDAH mesmo, e não foi tratado, não foi conduzido. E como a gente falou, a gente tem um celular aqui que a gente consegue acessar a internet, nosso plano da TIM, da Claro, da Oi, consegue assistir aqui. Mas aqui não tem esse acesso. Né? Então é importante a gente ter esse olhar de cuidado. Não é um gasto para o governo, pelo contrário, é um investimento na saúde e no futuro do nosso país. Quem sabe, assim, se a gente conseguisse, de repente, unir todo mundo que lida com essa questão dos transtornos mentais, melhorasse, acelerasse muito mais essa questão dos 260 anos, para reduzir isso bastante, para a gente conseguir ter essa evolução. Fantástica essa sua colocação. Tá, Luciana? E quero agradecer bastante aqui, chegamos ao final da nossa live. Luciana, um grande prazer estar aqui. Quem não segue ainda Neurosaber, acredito que todo mundo siga aqui. Mas quem não segue, siga lá, @Neurosaber. Vou colocar no Stories aqui para vocês poderem seguir e clicar, tá bom? E é isso. Muito obrigado mesmo e espero vê-la em breve aqui novamente, mais lives para a gente conscientizar esse assunto tão importante. Gente, eu agradeço vocês. Estou vendo assim um monte de perguntas falando assim, mas quase não tem informação de TDAH. Ó, aqui no Yuri tem um monte de informação, na Neurosaber tem um monte de informação. Hoje em dia, nós temos as redes sociais que podem estar levando esse tipo de conhecimento. Então, muitos dados, muitas coisas que ficavam às vezes obscuras, né? A gente tem isso hoje. E é isso, gente. Eu espero ter agregado. Eu gosto muito, eu fico empolgada em falar disso, nessa coisa. Desculpa, falei demais. Adoramos. Não é? É que é uma coisa tão simples. E às vezes a gente quer complicar. E agora esse está sendo o lema da minha vida. O simples funciona. Faz o simples. Ensina a criança direito. Sabe aquela coisa de mostrar para a criança o som, de mostrar a letra. Sabe a coisa simples? A gente quer não, bota a lista, bota não sei o quê. A gente quer ficar inventando coisa que não tem sentido. E assim, o simples funciona. Acredite, viu? Boa vontade, repetição e a questão da empatia, que é o principal nessas situações. Muito obrigado, então, novamente. Obrigada, Luciana Brits, um grande beijo, valeu mesmo. E, gente, Obrigada. até a próxima. Valeu, Até, tchau. Tchau.